E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje, trazendo 5 small caps com alto potencial de rentabilidade ainda para o ano de 2024. Antes de mais nada, se inscrevam, deixem um like, comente aqui embaixo caso você tenha ou esteja estudando alguma dessas ações. E sempre destacando, viu, pessoal? Nada que eu digo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É muito mais uma visão minha como investidor e sempre olhando nessa ótica de realmente ações que valem a pena serem estudadas, certo? Dito isso, vamos para a primeira aqui logo do vídeo, como já está estampado aqui de imediato, a ação da Taurus Armas, especificamente as preferenciais de código TASA4. Empresa que, acima de qualquer coisa, né, pessoal, é uma empresa do setor armamentista, especificamente vem sofrendo bastante desde o final do governo anterior, do governo Bolsonaro, quando ela atingiu suas máximas aqui por volta dos 20 e poucos. Desde então, e especificamente nos últimos 12 meses, vem caindo mais de 30%, certo? Negociada a múltiplos um pouco mais interessantes quando a gente olha principalmente para um cenário que você tem uma Índia ainda se expandindo, um cenário de um P sobre VP quase negociado a 1 para 1, enfim. Eu particularmente não tenho empresa, não viso ter por questões ideológicas, né? Mas inegavelmente a esses preços acaba chamando atenção. Pessoal, outro ponto também que a gente olha para a empresa com a dívida muito bem controlada e destacando, principalmente quando a gente olha para a parte de distribuição de dividendos, 2022 e 2023 distribui um ótimo dividendo. Para esse ano de 2024, teoricamente ela não deve distribuir mais dividendos, a gente olhando para o histórico dela, mas é uma empresa sim que visa sim estar distribuindo mais dividendos e sim crescendo. Certo? A gente tem um trigger bem interessante da Taurus Armas, que é principalmente a questão da Índia. Existe um potencial a ser explorado na região e a Taurus já vem se posicionando quanto a isso. Pessoal, em relação a Taurus Armas, é basicamente isso. A empresa que passou por um turnaround há uns anos atrás e vem sim se consolidando no mercado brasileiro e internacional. E antes de passar para a próxima empresa, pessoal, só destacando, a empresa, como eu disse, small cap, com um valor de mercado bem inferior quando a gente olha em comparação, né, a outras empresas como Itaú, enfim, avaliadas a bilhões e bilhões. A gente vai estar olhando principalmente para empresas ali sendo negociadas até seus 3, 4 bilhões, que obviamente é muito dinheiro, só que para os padrões das empresas negociadas na Bolsa Brasileira, acabam sim se configurando como empresas small caps. Certo, pessoal? Próxima empresa, e essa sim eu já tenho em carteira, são as ações das indústrias home, certo? E aí a gente olha para o setor de indústria mesmo, de motores elétricos, enfim. Especificamente a Home é uma empresa que está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, certo? Vem sim distribuindo um dividendo dos últimos 12 meses de mais de 7%, um PL sim atrativo, e nos últimos 12 meses vem basicamente andando de lado com a valorização ali de um pouco mais de 1%, certo, pessoal? Obviamente, quando a gente abre um pouco mais o escopo, a gente vê que a Home já chegou a ser negociada por volta dos 16, hoje eu tenho um preço médio em Home aqui por volta dos R$ 12. Eu, particularmente, hoje não acelerei meus aportes, porque eu acredito que ela sim pode cair um pouco mais. Hoje ela tem essa zona de suporte aqui por volta dos R$ 10, R$ 9,92, mas acredito que ela pode sim cair para baixo dos R$ 10, certo? Abaixo dos 9 principalmente. Então eu vou aportando, continuo aportando, principalmente quando a gente olha para o histórico do PL da empresa. É uma empresa que historicamente é negociada por volta desses 7%. Empresa com a dívida um pouco esticada, mas ainda assim muito bem controlada. E mais uma vez, pessoal, uma empresa que distribui dividendos recorrentemente. Obviamente, quando está em cenários mais propícios, ela acaba distribuindo mais de 10% em yield, mas ainda assim, no ano passado, vem distribuindo mais de 7%, 2022 quase 6%. E quando a gente olha para o calendário de pagamento de Home, a gente pode sim estar esperando ainda um pagamento para esse ano de 2024, certo? E, pessoal, mais uma vez só frisando, assim como a Taurus, o valor das indústrias home é negociado um pouco acima de 1 bilhão, mas ainda assim se configurando como mais um small cap, eu particularmente gosto e tenho em carteira. Pessoal, a próxima empresa que eu trago é a Mills. A Mills, que trabalha com andames, acaba atuando muito em, em áreas da economia brasileira que sim dependem de um cenário de juros mais baixos, mas a Mills especificamente, pessoal, eu entendo que ela se enquadra em uma das categorias de empresas irreplicáveis e que tem um potencial sim, principalmente de crescimento, certo? Quando a gente pega aqui o histórico da Mills dos últimos 10 anos, a gente vai acabar percebendo que é uma empresa que sim tem certa volatilidade, mas é uma empresa também que acaba se favorecendo de cenários mais propícios da economia, certo? Em 2018 ela chegou a ser negociada por volta dos R$ 2, 2015, 2018, mas sim ela vem se recuperando. Particularmente uma empresa que eu não tenho em carteira ainda, é uma empresa que eu acompanho,
Sendo sincero, não é uma das minhas prioridades em eventual cenário. Eu prefiro estar esperando um pouco mais para entrar na Mills, pessoal, sendo bem honesto com vocês. Mas, particularmente, a empresa que é negociada um PL abaixo de 10 vezes acaba sendo interessante. Um yield, por mais que seja uma empresa de crescimento, distribui um dividendo minimamente interessante. Mais uma vez, quando a gente olha aqui para a dívida da empresa, uma dívida relativamente bem controlada, atuar com a margem líquida de basicamente 20%, vem distribuindo cerca de 40% em dividendos, né, um payout de 40%, como vocês podem ver. Exatamente nos anos mais difíceis, ela acabou não distribuindo dividendos, mas até nesses anos que ela já vem se recuperando, ela vem distribuindo cerca de 2 a 4% em yield, pessoal. Para além disso, quando a gente olha para o valor da Mills, a empresa ali com abaixo dos seus 3, 4 bilhões de valor de mercado, certo? Uma empresa que também já tem muito tempo no mercado e, mais uma vez, é uma empresa que eu gosto, que eu acompanho. Vocês vão perceber que tem muitos investidores de fundos, muitos gestores que acabam olhando e tendo participação na Mills. Isso é um fator principal que me fez começar a estudar a empresa, mas também é um ponto que acaba não me fazendo entrar porque é aquilo, né? Se muitas vezes tem muitos gestores, muitas pessoas olhando, eu acabo deixando esse fator um pouco de lado até para ficar um pouco mais imparcial nas minhas escolhas de ativos. Pessoal, dando sequência, a gente vai estar olhando aqui para as duas últimas empresas desse vídeo. E as duas eu já destaco, eu tenho em carteira e são posições relativamente relevantes na minha carteira hoje, carteira de longo prazo. A primeira delas é a Jalles Machado, trabalha muito com o setor álcool açucaleiro, ou seja, basicamente trabalha muito com cana-de-açúcar, trabalha com questão do álcool também, seja para a parte de combustível, seja para a parte de derivados do mesmo, certo? É uma empresa que não tem, pelo menos não no momento atual, foco em distribuição de dividendo. Querendo ou não, é uma empresa que sim depende muito do ciclo. Quando a gente olha o ciclo da commodity, especificamente do açúcar, acaba se favorecendo sim desse cenário. Atualmente vem sim sendo negociada a PL muito esticado, muito por conta do seu último resultado sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, caindo bastante nos últimos 12 meses. A gente vê em um cenário que o açúcar já atingiu sua máxima histórica e acabou caindo nos últimos anos. Mas ainda assim é uma empresa, primeiro, mais uma vez, uma small cap. É uma empresa que eu entendo, principalmente pelo setor, que tende a se favorecer muito para os próximos anos. Eu particularmente entendo que é um setor que tem tudo para deslanchar ainda mais. Uma dívida líquida sobre EBITDA controlada. É uma empresa, como eu falei, com foco principal em crescimento. Ele não distribui muitos dividendos, a gente pode estar olhando aqui, mas ainda assim não deixa de distribuir. E para além disso, pessoal, é uma empresa que, assim como as anteriores, tem um valor de mercado ali abaixo dos seus 2 bilhões. Certo? A empresa também já com muitos anos de mercado, teve sua estreia na bolsa de maneira recente, né, em 2021, e é uma empresa que eu sim fico muito de olho. Obviamente, a maior parte da sua operação é no Brasil ainda, e quando a gente vem olhar aqui para a receita e lucro, a gente pode perceber que exatamente desde o ano passado o lucro vem sofrendo bastante, principalmente por conta do ciclo, enfim, do açúcar, mas é uma empresa que eu acho bem redonda, pessoal, e eu particularmente gosto de acompanhar. Hoje, se eu não me engano, é minha sexta ou quinta maior posição na carteira, e eu venho sim aumentando minha posição aos poucos, sobretudo por volta desse preço atual, abaixo dos R$ 7. Eu tenho hoje um preço médio de cerca de 7,20, mas eu particularmente entendo que abaixo dos 7,50, especificamente abaixo dos R$ 7, eu acho sim um preço muito atrativo. A gente pode observar que desde o seu início aqui na Bolsa Brasileira, a Jalles chegou a ser negociada a mais de R$ 10, certo? E as suas mínimas foram aqui por volta dos 6,36, 6,30, que é basicamente onde ela fica rondando hoje. Então eu entendo sim que é um cenário muito interessante para quem visa estar buscando uma boa empresa, principalmente com foco no longo prazo. E a próxima empresa, pessoal, que hoje é a maior posição da minha carteira, é a Honey 3, da Irani, focada em papel e embalagem. Acaba assim tendo certa exposição a commodity da celulose, mas não vai ser seu carro-chefe como é na Klabin, na própria Suzano. Ela vai estar olhando muito mais para o setor de papéis e embalagens em si, papéis e embalagens. Nos últimos 10 anos, né, quando a gente vai olhar aqui, ela chegou a ser negociada a basicamente R$ 12, e desde então vem caindo bastante. Nos últimos 12 meses vem caindo mais de 30%. Eu particularmente estou com um preço médio na Irani de R$ 9, certo? Que foi por volta dessa faixa aqui quando eu comecei a fazer minha posição. Desde então ela vem caindo, eu venho comprando aos poucos.
Eu acho sim que ela tem espaço para cair mais, se vocês me perguntarem, mas eu também acredito que é uma empresa que tem muito para entregar nos próximos anos, não só na parte de valorização, como na parte de distribuição de dividendos. É uma empresa que tem uma dívida líquida sobre EBITDA também, de certa maneira controlada. A expectativa é que isso cresça, principalmente com os novos projetos surgindo, certo? É uma empresa, como eu falei, que acaba fugindo um pouco do ciclo da celulose, mas ainda assim acaba sofrendo e também aproveitando em determinados ciclos. Aqui a gente tem até um comparativo muito direto entre as três, a Suzano e a Klabin. Dessas eu tenho a Suzano e a Klabin em carteira. Atualmente, quando a gente olha para PL, P sobre VP, a Irani acaba sendo a mais atrativa das três, mas a gente tem que lembrar que são tamanhos diferentes de empresa. Mais uma vez, a Irani, por ser um small cap, tem um valor um pouco menos de 2 bilhões, enquanto que a Suzano, uma das maiores produtoras e atuantes no mercado de celulose no mundo, tem mais de 70 bi de mercado, e a Klabin, que é outra gigante, tem mais de 26 bi de valor de mercado. Mas, pessoal, é basicamente no vídeo de hoje. É isso. Empresas que eu estudo, estou sempre acompanhando. Eu entendo que nesse cenário de queda de juros, principalmente para os próximos anos aí, que acredito sim que o Brasil deve voltar a baixar sua taxa básica de juros. Empresas menores tendem a sofrer sim mais em cenário de alta, mas também tendem a se favorecer mais em um eventual rally da bolsa. Então, pessoal, mais uma vez, um vídeo super breve aqui para trazer algumas posições e visões de empresas que eu tenho, mas basicamente é isso que eu venho tentando trazer para vocês. Mas, mais uma vez, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe o like, comente e até a próxima.